Olá e bem-vindos a Gunpla Brasil, hoje com mais um PausaCast para vocês. O PausaCast é um tipo de vídeo diferente aqui no canal. É um momento que eu gosto de dar uma parada para falar de algumas coisas que não são necessariamente conectadas ao canal. Pode ter a ver com Gundam, pode ter a ver com qualquer outro assunto que esteja acontecendo, que eu acho que tem algum valor ou que eu gostaria de comentar alguma coisa a respeito, mesmo que seja só a título de curiosidade. Uma coisa que eu acho bacana é o fato de que quando a gente está falando de Gundam, nós estamos falando de ficção científica, um gênero que não é necessariamente muito popular no Brasil. Ficção científica é feita de dois termos, ficção e ciência. Então, qual é o momento em que nós separamos a ficção da ciência? O que significa um e o que significa o outro? Para falar disso, eu gostaria de dar uma pequena pausa em Gundam por um instante para falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é ciência em geral. Então vamos apenas fazer uma pincelada superficial num dos conceitos de ciência que podem ser vistos como ficção científica para as pessoas em geral. Então, o assunto de hoje do PausaCast, panspermia. Panspermia é um termo científico utilizado como uma das hipóteses de origem da vida. No futuro eu faço um outro vídeo explicando a diferença entre hipótese, teoria e lei. Na ciência são três coisas completamente diferentes. Mas panspermia ela tem a ver com a origem da vida no universo e ela serve como um dispositivo de segurança na pesquisa de vida extraterrestre. Já vou explicar por que dispositivo de segurança. A ideia de panspermia é que ela é uma hipótese científica de que a vida foi distribuída dentro da Via Láctea, usando a nossa galáxia como exemplo, através de meteoritos, asteroides e planetoides se chocando. Nós sabemos de forma factual e comprovada cientificamente que existem bactérias e micróbios que podem sobreviver no espaço sideral. Só para vocês terem uma ideia, a visão geral de panspermia é a seguinte: se eu encontrasse na Lua hoje, se astronautas fossem para a Lua hoje, em 2012, e encontrassem na Lua, na parte escura da Lua, num dos polos lunares, no fundo de uma das crateras que tem gelo, se dentro de uma daquelas crateras com gelo eles trouxessem um pedaço de gelo lunar para a Terra, e dentro daquele gelo tivesse micróbios e bactérias, em tese, nós poderíamos dizer que encontramos vida extraterrestre, porque vida extraterrestre é qualquer organismo vivo que viva fora da Terra. Então, um micróbio na Lua é vida extraterrestre. O que acontece é o seguinte: graças à hipótese teórica de panspermia, eu não posso automaticamente presumir que aquela bactéria é extraterrestre. Por quê? Porque existe a possibilidade comprovada cientificamente de que, vou dar um cenário aqui, um meteorito, não necessariamente muito grande, entra na atmosfera terrestre, atinge o Polo Norte. O impacto desse meteorito pode ser tão grande, tão potente, que ele seria capaz de lançar pedaços dele mesmo e de tudo que ele atingir ao seu redor a centenas de quilômetros de distância em todas as direções. E quando nós falamos de todas as direções, para cima é uma direção. E se ele atingir velocidade de escape dentro da atmosfera terrestre, ele pode sair da atmosfera terrestre e começar a vagar no espaço, onde é muito mais fácil atravessar longas distâncias com um pouco de paciência e tempo. E o que poderia acontecer no caso é que um meteoro atinge a Terra e consegue lançar gelo da Terra até a Lua. Isso seria panspermia, porque nesse caso os micróbios que nós encontramos na Lua pertencem à Terra, então não é vida extraterrestre, é apenas transferência de material orgânico de um corpo celeste para o outro. Então, como é que a gente trabalha com panspermia? Como é que ela trabalha dentro da ideia chamada exogênese? Exogênese é origem externa.
a ideia de que a vida na Terra poderia ter sido originada de fora da Terra. Então, por exemplo, nós sabemos, é comprovado cientificamente, que em algum ponto na história da nossa galáxia, Marte teve rios. Nós temos essa comprovação. Existe uma teoria muito forte, fundamentada em bases e fatos científicos, que houve água em Marte em algum ponto. E que nós temos comprovação científica de que houve micróbios, bactérias em Marte em algum ponto. Então, existe a possibilidade de que um meteorito, um meteoro, um planetóide, ao se chocar com Marte, poderia ter lançado partes do planeta para a atmosfera e para o espaço. E através de longos, centenas, milhares de anos de navegação desse material pelo espaço, ele pode entrar na atmosfera terrestre, entrar em contato com o nosso planeta e aqui se desenvolver ou sofrer mutações, ou evoluir, ou se alterar devido ao ambiente diferenciado e gerar um efeito em cadeia que possa desencadear vida. Nós sabemos que nós também temos provas científicas documentadas, registradas, de que nós temos dentro do planeta Terra micróbios e bactérias que sobrevivem em cianureto, que é uma substância capaz de matar qualquer ser vivo. Nós temos evidência de bactérias e micróbios que sobrevivem em pressões enormes no fundo do oceano, em lava de vulcões, com total ausência de oxigênio e pressão no espaço, e outros ambientes extremos em que nenhum outro ser vivo consegue sobreviver. Existem micróbios e bactérias que conseguem sobreviver por dias, semanas, meses nesses ambientes. Então ela se torna uma hipótese cientificamente apta a ser testada e aceita. Eu acho que é um conceito interessante porque faz a gente pensar, olhando para fora, o quão a gente não entende dos mecanismos que existem dentro do nosso próprio universo. E se você parar para analisar, apenas para fazer uma pequena análise, porque eu gosto muito dessa analogia, se você parar hoje para analisar os componentes mais predominantes no corpo humano, primeiro você tem água, hidrogênio e oxigênio. Depois, se eu não me engano, é carbono. E o quarto elemento é nitrogênio. Esses são os 4 elementos que existem em maior quantidade dentro do corpo humano. Agora, se você for verificar dentro da nossa galáxia quais são os elementos mais comuns, os mais fáceis de se encontrar, o primeiro é hidrogênio, o segundo é oxigênio, o terceiro é carbono, o quarto é nitrogênio. Nessa ordem. Então é interessante imaginar que tudo que compõe o universo inteiro é exatamente a mesma fórmula que compõe o ser humano. Então, da mesma forma que algumas pessoas podem olhar a imensidão do universo e imaginar que nós somos tão pequenininhos, insignificantes, que precisa haver uma explicação mágica para tudo, se você analisar a ciência e a forma como ela evoluiu a partir dos anos, nós provamos cientificamente que o universo existe dentro de cada um de nós, através de química e biologia comprovadas cientificamente por dados e fatos. E nós fazemos um paralelo disso com a teoria da panspermia, e é incrível a quantidade de possibilidades que podem existir. Então você pode encontrar micróbios e bactérias em outros planetas e descobrir que eles não são extraterrestres, que eles são nossos e que eles foram parar lá apenas pela casualidade do universo fazendo o que ele faz naturalmente. E ao mesmo tempo existe essa curiosa possibilidade de que talvez toda a vida na Terra possa ter se iniciado pela junção de 2 elementos que um pode ter existido aqui e o outro pode ter vindo dos confins do universo por mero acaso. Eu acho que isso é a ciência da fantasia, porque é real. E quando a gente analisa isso dentro do contexto do que nós conhecíamos da nossa vida, do nosso mundo, do nosso universo há 100 anos atrás e o que nós sabemos hoje, eu acho
às vezes a gente não precisa tanto da ficção para ter a ciência, porque quanto mais a gente evolui, mais a ficção científica se torna ciência real. E eu acho isso sempre muito interessante e muito divertido de conhecer. Então, pessoal, basicamente é isso aí. Apenas partilhar uma ideiazinha simples com vocês. Se vocês gostaram desse tipo de comentário, se vocês gostam desse tipo de assunto, por favor, deixe um comentário aí no vídeo. Se você quiser compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Se você ainda não assinou o nosso canal, assine e acompanhe nossos vídeos, porque se esse tipo de material agrada a vocês, eu vou ficar mais do que feliz de fazer mais materiais desse tipo, porque é sempre bom a gente ter com quem compartilhar coisas que a gente acha que tem valor. Eu não encontro muito disso aí pela internet brasileira, e se algum de vocês tiver interesse em fazer o seu próprio material, blog, fotos, imagens, vídeos, qualquer coisa sobre um assunto que vocês tenham paixão, que vocês tenham interesse, pode mandar para mim, porque eu adoro esse tipo de coisa. Então, Gunpla Brasil agradece a sua participação e nós nos vemos no próximo vídeo.